Antes, saúde era ausência de doença. Eu não tenho doença, logo eu tenho saúde. Não. Hoje a gente sabe que saúde é muito mais que isso. Saúde é bem-estar biopsicossocial, de preferência até com qualidade de vida. Após o pico da pandemia e uma alta nas doenças respiratórias afetando crianças, começa agora mais um ciclo escolar. É tempo de voltar às aulas. O tema da saúde faz parte dessa retomada. É sobre isso que eu converso hoje com a pediatra Ana Escobar, sobre volta às aulas e saúde das crianças. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A médica Ana Escobar é colunista da revista Crescer e coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP. Na conversa que você escuta a seguir, ela fala dos cuidados que pais e professores devem ter com a saúde dos pequenos nesse retorno, o que observar para evitar o agravamento de doenças respiratórias. Ela fala também do significado de saúde para além da ausência de sintomas. Escuta essa nossa conversa. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente no podcast da semana. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Doutora, a gente vai falar de volta às aulas e saúde. E fevereiro aí marca esse início, né? Pensando na saúde das crianças, eu queria saber quais cuidados os pais devem ter nesse retorno ali, agora que vai começar de novo. As crianças nas férias saem completamente da rotina. Então, o que a gente vê, né? A hora do sono fica toda bagunçada, a hora da alimentação fica bagunçada. Então, as crianças perdem a rotina, o que, na verdade, é muito bom, porque estamos de férias. Faz parte, está tudo certo. Aí agora, na volta às aulas, qual que é a dica que eu dou para os pais? Assim, uns 3 dias antes, já vão colocando seus filhos na rotina de quando as aulas começarem. Por quê? Porque já tem que ir ajustando o horário do sono. Por exemplo, as crianças que têm aula de manhã, que têm que acordar muito cedo, já devem, uns 3 dias antes, começar a dormir mais cedo, né? Já entrar na rotina dos dias de aula. Almoço, jantar na hora, né, que o horário das aulas impõe, fazer essa rotina. Por quê? Porque daí o organismo da gente já vai acostumando. Quando as aulas acontecerem, é um estresse, entre aspas, a menos, né? O corpo já está acostumado. Então, isso é bem legal. Ótimo, doutora. E pensando aqui no ingresso dos pequenos, né? O que os pais aí de primeira viagem no assunto escola podem esperar? Então, os pequenininhos, quando começam as aulas, eles em geral gostam muito. Claro que tem adaptação, então é importante as crianças que estão entrando, os pequenininhos, pela primeira vez na escola, os pais conversarem com a escola para ver como que é a adaptação, porque afinal a criança vai ficar longe dos pais, longe da sua casa pela primeira vez, então isso tudo exige uma adaptação. E geralmente eles gostam, mas cada criança tem seu tempo. E, às vezes, umas crianças requerem um tempo maior de adaptação, ou seja, a presença dos pais na escola, assim, sabendo que estão lá, mais um tempo. Respeita-se isso é super importante, até para a gente não deixar as nossas crianças com algum trauma de escola. Não quero ir porque foi uma experiência ruim, né? Então, isso é importante. Passada essa fase de adaptação, então, eu acho que aí é a fase normal da escola. O que os pais devem esperar? Natural. Quando as crianças pequenas entram na escola, tem um aumento do número de doenças infecciosas. E isso é comum, porque se um está tossindo, eles brincam juntos, eles estão pertinho uns dos outros, o outro vai pegar a gripe do um, e assim vai. Então, é esperado realmente que isso aconteça. Isso não deve também servir de estresse para os pais, saber que acontece e vamos lá. Vamos cuidar dessa situação, cada um é um. E, doutora, depois do pico aí da pandemia e a retomada das aulas, a gente viu muitos casos de crianças internadas por doenças respiratórias ali, né? A relação com esse tempo de isolamento, né? Como você espera que deva ser esse retorno nesse ano, agora que a gente está com a pandemia bem mais controlada? Boa pergunta. Então, assim, olha,
Primeiro, eu acredito que esse ano deve ser, esperamos, melhor do que foi o ano passado, que realmente a gente teve uma quantidade de vírus circulando nas crianças. A gente via crianças com infecções por 2 ou 3 vírus simultaneamente. Então, a gente tinha, às vezes, criança com Covid, vírus sincicial respiratório, e agora que a gente tem a possibilidade de fazer os painéis virais e entender qual vírus que é, então, realmente fica muito mais fácil isso. Então, a gente espera que esse ano o número de infecções respiratórias diminua, até porque agora as crianças, ano passado, já foram expostas ao ambiente escolar, já foram expostas às várias outras crianças, então as suas defesas já estão melhores. Eu sempre falo que a defesa da gente é que nem o exército. Durante o tempo de pandemia que todo mundo ficou em casa, o exército ficou parado, ele não treinou. De repente, o exército vai para o meio de uma guerra. Aí é claro que todo mundo pegou um monte de coisa. Agora o exército já foi treinado ano passado bem até, então vamos ver se esse ano a gente tem uma situação melhor. O que os pais podem e devem fazer, isso eu acho sempre, é fazer o mais importante de tudo, que é o quê? Vacinar as crianças. Então, a gente sabe que a gente tem vacinas contra várias doenças, Covid, inclusive, né? Contra pneumonia, contra meningite. Então, é muito importante, contra a gripe. Então, é muito importante que os pais façam a sua lição de casa, que é levar as crianças para vacinar. E a segunda lição de casa dos pais, que eu acho essencial, e essa é uma questão de cidadania, não mande seu filho doente para a escola, pelo amor de Deus. Com tudo que a gente aprendeu sobre Covid, né, é criminoso mandar seu filho para a escola doente, com febre, né? A gente entende que vocês têm que trabalhar, que às vezes não tem como, mas tem que chamar alguém, algum amigo, mas não mande seu filho doente para a escola. Essa é uma regra de ouro que a gente tem que também seguir. Ótimo, essa é uma regra de ouro e também a vacinação, como a senhora bem falou aí, né? E a gente assistiu, doutora, nos últimos anos, uma queda na imunização infantil, né? E aí eu queria ouvir quais os principais pontos trazidos pelos pais que não querem vacinar e quais argumentos normalmente que a senhora traz a esses pais, para que a gente possa usar também, né? Não, é exatamente isso. Então, olha, gente, não tem razão para vocês não vacinarem seus filhos, tá? Os postos de saúde estão aí, estão abertos, as vacinas são gratuitas, né? Vocês não podem ir porque estão trabalhando, pede para uma avó, para um tio, para alguém levar seu filho. Então, não tem justificativa de, não tem, não dá, não consigo. Consegue sim, alguém da família tem que dar um suporte, ajudar e conseguir levar a criança ao posto de saúde e se vacinar. Essa é uma coisa importante, a organização para conseguir vacinar. Segunda coisa, importantíssima, as vacinas que a gente tem são absolutamente seguras, são vacinas eficazes, né? Essas vacinas que já são, referenciadas pelo mundo inteiro, não há a menor dúvida de que as vacinas são seguras e eficazes. Liberadas pelas instituições tipo Anvisa, FDA, essas instituições americanas, europeias, as vacinas são seguras, gente. Então é isso. Vocês têm que ouvir fontes com credibilidade para entender um pouco mais de vacina. Então, a dica que eu dou para os pais é parem de ficar escutando fake news, coisas que circulam por redes sociais que vocês não têm noção de onde vieram, né? E que falam mal das vacinas. As vacinas que estão disponibilizadas no Programa Nacional de Imunização são seguras, são eficazes e evitam mesmo doenças e doenças que podem levar seus filhos à morte, tá bom? Então, é uma situação realmente muito importante. A vacina da Covid gerou muita restrição dos pais. Gente, hoje, 2023, a gente já sabe trilhões de doses de vacinas foram dadas para as pessoas do mundo inteiro. A gente já tem o mundo real provando para todo mundo que a vacina é segura. Então, não há argumento que você possa dar contra a vacinação. Tanto que estamos voltando, né, a conviver socialmente. Se a vacina não funcionasse, não estaremos aqui, né? Exatamente. As vacinas estão aí para provar
né? As pessoas, vocês lembram no começo da pandemia, aquele monte de gente em UTI, a gente tendo que fazer hospital de campanha. Gente, essa situação acabou porque, vocês viram na Ômicron, agora que houve um aumento gigante de casos, né? Não teve essa superlotação de UTI terrível que foi no começo, porque as vacinas funcionaram. E doutora, a senhora falou de doenças respiratórias e o grande medo é o agravamento, né? Quais sinais devem ser observados para não chegar a esse ponto? Toda criança que está com uma doença respiratória, principalmente os pequenininhos, né, a gente orienta os pais que hoje todo mundo tem em casa aquele aparelhinho para medir a saturação. Vende na farmácia, é uma dica super boa, tá bom? Então você pode ter um aparelhinho, senão você pega emprestado de alguém, um vizinho, alguém deve ter um aparelhinho. Isso é uma dica boa. E mede a saturação da criança, porque a criança pequenininha nem sempre a gente dá para ver se ele está respirando tranquilamente ou se ele está cansadinho para respirar. Então, se aquele aparelhinho medir uma saturação de oxigênio maior que 93%, está ótimo, já é um bom parâmetro para você tranquilizar. Agora, não tenho aparelhinho, não tenho como, não consigo comprar. Não tem problema, a gente olha sempre a frequência respiratória da criança. Se a criança está cansada para respirar, né? Se a gente olha, se as costelinhas dela estão aparecendo, né? Ela está respirando muito rápido, a barriguinha está mexendo com a respiração rápida, a criança não quer comer, por exemplo, ela está assim, sem conseguir respirar, não vai conseguir nunca comer, não vai conseguir mamar. Está com febre alta, criança com febre alta, assim, 38, 39, em geral, na média, 39, é sempre preocupante, né? Está vomitando demais, é outro sinal de alerta, mesmo para doença respiratória. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, né? A criança não está bem, não está numa situação de conforto, não está conseguindo dormir, tem que procurar ajuda médica, tem que ir para o hospital nessa circunstância. Porque há sempre aquela dúvida, né? Até que ponto a gente espera aquela doença terminar seu ciclo e até que ponto está na hora de agir, né? Então, acho que esses pontos... Então, é exatamente isso. E para a gente saber que hora que a gente vai para o hospital, é isso. Você está percebendo que seu filho está com uma respiração acelerada, está com a febre muito alta, está vomitando, está recusando a comida, vá para o hospital. Não perca tempo. Falando da escola em si ali, qual deve ser a relação dos professores com a saúde da criança em sala, né? O que deve ser esperado pelos pais em relação a isso? Bom, a gente idealmente espera que a escola tenha um ambiente arejado, né? Janela aberta, claro, a gente tem uma temperatura mais tropical, não frio, mas enfim, janela aberta, porta aberta, o ar circulando, tá? E os professores, eles têm que ficar atentos a quê? A qualquer criança que não esteja bem. Então, às vezes, a criança, por exemplo, estava bem de manhã, os pais mandaram para a escola. Dali a 2 horas, ela está com febre, começa a tossir, não está ficando bem. Então, idealmente, aí os professores têm que estar antenados também, né? Tira a criança do ambiente, da sala, né? Deixa ou numa salinha, alguma coisa, chama os responsáveis para virem buscar essa criança, para que ela seja atendida. Mas aí, então, os professores têm que ficar assim, nessa atenção em relação à saúde das crianças a cada minuto mesmo, não tem jeito. E, doutora, a saúde é mais ampla do que sintoma ali, né? Então, quais pontos você traria que representam a saúde da criança e devem ser ali observados e incentivados por pais, cuidadores, professores? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, Luara, antes saúde era ausência de doença. Eu não tenho doença, logo eu tenho saúde. Não. Hoje a gente sabe que saúde é muito mais que isso. Saúde é bem-estar biopsicossocial, de preferência até com qualidade de vida. Então, o que acontece? A gente tem que dar uma situação de bem-estar biopsico e social para a criança, tá? Social como? Levar para a escola é você garantir o bem-estar social da criança, né? Biológico é levar para as consultas de rotina, fazer as vacinas, deixar as vacinas, como a gente já falou, todas as vacinas em dia, ficar atento a sinais de alerta de doenças prevalentes da infância, buscar atendimento médico sempre que precisar. Esse é o bio. E o psico é garantir um ambiente psicoemocional para aquela criança o mais
equilibrado possível, né? Então, pais, evitem brigas desnecessárias na frente dos filhos, explosões desnecessárias, procurem conversar com as suas crianças, orientá-los e não inibi-los nas suas ações, nas suas coisas, né? Por mais cansados que vocês estejam, os filhos às vezes demandam mesmo e precisam que a gente esteja com a cabeça boa do lado deles. Então, os pais têm que ter uma situação de muito equilíbrio para lidar com o dia a dia, que a vida não é fácil, a gente sabe, mas a gente tem que garantir dentro de casa um ambiente o mais harmônico possível para dar esse equilíbrio psicoemocional que as crianças precisam. Então é isso, é atuar no bio, no psico e no social. E o universo da criança é onde ela mora, né? Ali o mundo para ela é aquele lugar. Se isso está em guerra é complicado, né, doutora? É isso mesmo. E, doutora, só para finalizar aqui, a pandemia fez com que as crianças ficassem ali isoladas durante muito tempo e tal. O quanto que a senhora observa, né, a partir do relato dos pais, em relação à saúde mental dessas crianças? O que tem sido observado? Como é que elas estão retomando? Como é que estão as relações sociais? E o que os pais podem observar em relação a isso? Olha, o ano passado, né, que foi o ano da retomada, foi um ano aí muito específico, porque estava todo mundo com medo. Os pais estavam com medo, as crianças estavam com medo, estava ainda naquele põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara, né? Então, ainda estava um ambiente social, né, direcionado e, enfim, gerido pelo medo, o medo de todas as pessoas. Claro que isso faz a ansiedade aumentar. Durante a pandemia, ela já estava muito alta, porque a gente vinha todo dia, quantas mortes por dia, lembra a televisão? Em qualquer horário, tantas pessoas estão morrendo de Covid por dia, parentes falecendo de Covid, as crianças entendendo isso, luto, tudo, então foi difícil. E ano passado foi essa coisa de retomada com medo. O que a gente espera esse ano é que, graças a Deus, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande e a gente tenta adaptar com tudo que é bom. Então, a gente vai deixando para trás os fantasmas e vai entrando na vida e vai vendo, olha, dá para a gente viver, sim, com todos os cuidados, tudo, mas dá para a gente ser feliz. Então, esse ano, a gente já está vendo que já está tendo, tanto da parte dos pais como das crianças, porque uma coisa e a outra são ligadas, um certo relaxamento emocional em relação a isso. Menos medo, menos ansiedade, o que, na verdade, é muito bom. E eu acho que as crianças têm uma capacidade, assim, de uma plasticidade muito grande. Então, o que elas passaram, viveram, vivenciaram, bom, agora temos a vida aí pela frente, vamos tocar o barco. Doutora, muito bom, muito obrigada. E aí, é isso, boa volta aí para as crianças, né? Boa volta para todo mundo. E eu que agradeço a oportunidade, Luara. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como a socióloga Flávia Rios sobre os ataques e desafios enfrentados por grupos chamados de identitários, o jornalista Eric Betting sobre a relação entre atletas e marcas nos dias de hoje, a apresentadora Didi Wagner sobre seu novo livro que traz dicas de São Paulo. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem.